exemplo, aí teve outra vez, ainda falando de autoridade, que eu fui fazer a mão de uma outra pessoa, né? Falando ainda de manicure, que eu tava falando agora. Eu fui fazer a mão de uma outra pessoa, fazer a unha dela. Ela era homossexual. E aí essa mulher se manifestou, ela era muito minha amiga, uma pessoa que eu estimava muito. E eu gostava muito demais, tinha um respeito muito grande por ela. Não tenho, né, irmão? E é porque assim, ela mora longe, eu não conheço, não sei mais aonde será quando eu ainda era assim, que eu tinha meus 18 anos, né? Parece que eu tenho meus 18 anos agora. Mas na época dos 18 anos, né, que eu tinha, então eu tinha muita estima por ela. Então eu fui fazer a unha dela e essa mulher começou a se manifestar. Só que ela se manifestou de uma outra forma, ela começou a suar. Começou a suar. Ela não entendeu por que ela tava passando mal, mas eu tava entendendo mal. Então quando eu pensei em fazer o curso de educação física adaptada, aí eu fiquei com medo. Não pela autoridade em si, mas porque se eu tivesse dentro de uma escola uma criança digamos assim, especial, fosse se manifestar, as pessoas não iam entender o que estavam acontecendo. E aí eu podia até ser presa. Então, assim, porque as pessoas, elas não entendem o sobrenatural. Então, a gente tem que ter muita vigilância e muita sabedoria quanto a isso. Então, não adianta dizer, eu sou crente, pronto, acabou. Porque eu sou evangélica, eu entendo do mundo natural e espiritual, mas tem pessoas que não entendem. E eu tenho que agir conforme a capacidade também das pessoas. Eu não posso escandalizar as pessoas naquilo que eu estou falando, naquilo que eu entendi, que eu compreendi depois de muitos e muito tempo. Depois de muitos e muitos anos de oração e busca e entrega, a pessoa não tem por que saber, porque ela muitas vezes nem evangélico né? Então, e é muito melindroso mexer com pessoas especiais. Então, eu desisti de fazer educação física adaptada por conta disso. Mas era uma coisa que eu gostava muito, eu cheguei a trabalhar com algumas crianças especiais. E é muito bom, gente, você poder ser útil, eu acho que é maravilhoso. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o dar, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Eu tenho muita coisa para falar para você. O Espírito Santo vai colocando coisas na minha cabeça e eu acredito que quando eu tô falando aqui, pessoas estão sendo renovadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo transformadas. Passo luta por conta disso, mas eu sei que eu tô plantando na seara e o retorno, ele vai vir. E principalmente o retorno que o Senhor dá, ele é tremendo, ele é miraculoso, é assombroso, é espantoso. Então há um segredo, há um mistério no dar, há um mistério no contribuir, há um mistério no partir, há um mistério que não está visível a todos, né? O escasso não consegue entender a questão do dar, do contribuir. Às vezes as pessoas, elas são prósperas, não é porque elas merecem, né? Elas são prósperas porque elas têm um coração genuíno, porque elas têm um coração que apoia, que entrega, que doa, que partilha. E o que ela manda para o mundo espiritual, físico, ele tem ligação com o espiritual. Então, o que ela dá para outra pessoa, ela dá para o próprio Deus, né? Quando você dá a quem precisa, a quem te pede, a quem necessita, a Bíblia fala de tudo isso, gente. Então, muitas vezes a pessoa não prospera porque ela é boa, ela prospera porque ela aprendeu a dar, ela aprendeu a contribuir, ela aprendeu a partilhar. E é isso que eu tô fazendo aqui, eu tô partilhando, né? De repente, até agora eu não tô ganhando nada, mas eu gosto de saber que enquanto eu tô falando aqui com você, pessoas estão sendo libertas, pessoas olharam o meu vídeo e disseram, é assim, isso foi um norte para mim, olha, eu precisava ver essa palavra, eu precisava entender isso, e a partir do momento que você ouve, o Espírito Santo vai fazer cair no teu coração de uma forma que vai agregar de uma forma tremenda, que eu nem sei, nem conheço, nem entendo. Mas eu sei que quando eu tô falando aqui com você, Deus está trabalhando tanto na tua vida como na minha vida. Porque muitas vezes eu abro os meus vídeos e eu me encho de unção, de autoridade só por estar olhando os meus vídeos.
Então, assim, não é porque eu sou ela se sente. Não, é porque eu entendo que tudo que eu falo aqui é a inspiração de Deus. Então, muitas vezes eu vou abrindo os meus... Muitas vezes eu vou abrindo os meus vídeos e vou vendo, olha, mas quanta sabedoria, mas meu Deus, só o Senhor para me dar essa palavra, porque assim, é sabedoria que não vem do natural, é uma sabedoria do alto. O Senhor sabe o que tu tá precisando e sabe do que eu preciso. Então Deus, ele me coloca no teu caminho e vai agir. E eu tô te dando e o Senhor vai me dar. E isso me alegra, isso me conforta, isso me anima, isso me alegra. Então é isso, tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo, tá? Que você possa compartilhar bastante. E se puder, manda um mimo, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.